Vamos continuar, Gerson. Na última vez que a gente esteve aqui, a gente expôs um pequeno trecho da palavra de Deus que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. E a gente falou, né, teve algumas considerações do verso 14 até o final do capítulo, que é o verso 17. Certo. Então hoje a gente vai continuar nessa carta e a gente vai falar os versos do 1 ao 5 do capítulo 4. Beleza, então. Então a gente vai estar falando a respeito dessa carta que segundo os estudiosos, é a última carta que Paulo escreveu. Ele já estava velho, já próximo da morte. Provavelmente ele estava naquelas prisões frias, porque na mesma carta ele pede que tragam para ele a sua capa, né? Mesmo velhinho, mesmo condenado à morte, ele pede para trazer os pergaminhos, os manuscritos, ou seja, ele estava estudando ainda a palavra de Deus, mesmo próximo da morte. E é uma carta que nós vemos um homem maduro, pastoreando, ensinando um jovem pastor, que era Timóteo. Amém. E nessa carta, então, no capítulo 4, Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Se a gente lembrar, Gerson, o que a gente falou da última vez que a gente esteve por aqui, sobre esse texto dessa carta, nós vamos lembrar que Paulo ele vai falar no verso 14 até o verso 17 que a Bíblia, a Escritura, são as sagradas letras. Ele também vai falar que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, né? Ela é soprada por Deus, que seria a melhor tradução para esse verbo inspirado, seria soprada por Deus. E ele fala também que a palavra de Deus ela tem um poder para salvar a pessoa mediante a fé em Cristo Jesus. A mensagem da palavra de Deus, a principal mensagem é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas, é a boa notícia de que a ira de Deus que se encontra sobre todos os homens, ela é cumprida, ou seja, ela é aplicada a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele sofre a ira de Deus no nosso lugar. E pela fé, nós cremos que Cristo morreu por nós, encravou o escrito de dívida que era contra nós, que Cristo comprou a nossa vida com o seu sangue. E essa fé na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, ela é gerada em nosso coração pela Escritura, que é inspirada por Deus. Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, como o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 10, no verso 7. E nós entendemos então que essa fé que é gerada no nosso coração por Deus é aquela que nos faz declarar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas essa mesma palavra que traz essa mensagem do Evangelho é a mesma palavra que reconstrói toda a nossa vida. Então, toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de agir,
né, todos os nossos erros, toda a nossa desobediência perante Deus, ela é transformada, ou seja, nosso pensamento é transformado, a nossa mente é renovada, de modo que nós possamos deixar de desobedecer a Deus, ou seja, deixar de pecar e obedecer a Deus. E essa obra do Espírito Santo em nossa vida, que é tirar a roupa do velho homem, ou seja, despir do velho homem para vestir a roupa santa e imaculada do novo homem, é a obra que nós chamamos de santificação. Essa santificação ela é feita pelo Espírito Santo no nosso coração, mediante a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma nosso entendimento, que transforma nossa atitude. O íntimo do nosso ser, a essência do ser humano, segundo a própria Bíblia fala, é o coração. É do coração que procede todo o mal, como Cristo falou, mas é do coração que também procede as fontes da vida. Então, é o coração do homem que é transformado pelo Evangelho. A obra do Espírito Santo, ela transforma o homem de forma que, no decorrer, após a sua conversão, até o último dia da sua vida, essa obra é ininterrupta. Ou seja, o Espírito Santo, conforme o crente ele vai se aplicando ao conhecimento da palavra, o natural é que ele cresça na fé, ele cresça na graça e no conhecimento de Cristo, e com isso ele seja santificado, ele glorifique a Deus em tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele fala, no seu trabalho, nas suas responsabilidades. E a vocação, os dons que Deus dá a ele então começa a usar, primeiramente na sua família, depois na sua igreja local e em todas as áreas da sua vida. É isso que Paulo fala aqui no verso 17 do capítulo 3. Ele diz assim, que no verso 16 ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E qual que é o propósito disso? Verso 17. Ao fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado pela toda boa obra. Então a palavra de Deus ela é suficiente tanto para a salvação pela fé, quanto para a transformação completa e total do homem, como Paulo fala em Romanos no capítulo 8, que tudo coopera para o nosso bem. E o nosso bem é sermos transformados à imagem de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Mas, falando a partir disso, no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz para Timóteo: conjuro-te. E esse conjuro-te é um pedido que é quase um mandamento. É um pedido incisivo, é um pedido mais forte. Eu entendo que é um mandamento. Conjuro-te. Como você pegar a pessoa pelo colarinho e falar assim: eu estou te pedindo. Eu estou pedindo com muita... É um pedido com muita ênfase. Eu entendo então como um mandamento. Então Paulo fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele chama Deus, ele chama o Pai e o Filho como testemunha desse pedido com total força. Ele clama ao Pai e ele fala por quê? Ele fala que Deus há de julgar vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino. O que ele está falando aqui? Ele está falando dos fins dos tempos. Nós sabemos pela Escritura que Cristo voltará e julgará cada ser humano pelas suas obras. Aqueles que, pela fé, receberam a Jesus como Senhor e como Salvador, serão julgados pela obra de Cristo. Ou seja, a justiça de Cristo foi imputada neles e eles foram justificados. Então, Cristo olha para aquela pessoa, o Pai olha para aquela pessoa e vê a justiça de Cristo. E aquela pessoa, então, ela é absolvida
dos seus pecados. Para o ímpio, ele vai olhar pelas suas obras e vai condená-los eternamente. E essa mensagem é a mensagem do fim dos tempos. E quando começou os fins dos tempos na Escritura? No nosso tempo, na nossa era, começou quando Cristo ele ascendeu aos céus e sentou à direita no Pai. E quando ele ressuscita, ele nos diz que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E a partir desse momento, então, que Cristo ele senta à direita do Pai e ele agora reina, agora ele tem toda a autoridade no céu e da terra, é o momento do fim. Assim como Pedro, na sua pregação lá em Pentecostes, ele diz que o tempo do fim tinha começado naquele momento. Então nós vemos que essa mensagem da palavra de Deus é uma mensagem com muita urgência. Então é um mandamento, é um pedido enfático, é um pedido com uma ênfase muito grande, que o tempo está acabando. É um pedido que é o termo que nós usamos para o final das coisas, que é o tempo escatológico. Nós vemos aqui então que Paulo ele está falando que a palavra de Deus precisa ser pregada porque o tempo é curto. Ele continua, e a sua ênfase e a sua força está nesse verbo e nesse momento, prega a palavra. Ele não está falando para Timóteo aqui, não, Timóteo, cuida das pessoas, trata da necessidade das pessoas. A ênfase aqui, porque estamos no tempo do fim, é prega a palavra. E quando? Insta, quer seja oportuno, quer não. Em todo momento, quando você tiver a oportunidade, ou quando essa oportunidade não te for dada, corrige, repreende e exorta. Né? O chamado, a palavra de Deus, como ele mesmo fala aqui alguns versos atrás, no capítulo 3, que a palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então ele diz para Timóteo, corrige, repreende e exorta. A palavra de Deus ela é proveitosa para isso. Ela corrige a vida da pessoa, ela repreende e leva a pessoa, chama a pessoa ao arrependimento e ela instrui na justiça. E esse é um mandamento que Paulo dá para Timóteo. Corrige, repreende e exorta. Mas de que forma? Com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, com paciência, no tempo certo, do modo correto. Mas como? Com a doutrina. Os ensinamentos da palavra de Deus, existem muitos textos onde os ensinamentos, as regras, os mandamentos são muito claros. E nós precisamos então entender onde estão esses padrões morais, onde Deus está mostrando para nós o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, o bom e o ruim. Esses padrões da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, eles precisam ser o alicerce da nossa vida, precisam ser o alicerce da humanidade, da sociedade, da política, da economia, da ciência. A palavra de Deus como verdade absoluta, como padrão moral, ela precisa ser o fundamento da sociedade. É isso que nós chamamos de doutrina. E ele fala por quê? Né? Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que aconteceu quando Estevão estava pregando perante o Sinédrio? Eles rangiam os dentes contra ele, de raiva dele. E, tirando ele dali, mataram ele apedrejado. Por quê? Por causa de Cristo. Por causa da palavra. Jesus, em várias vezes, ele repetiu que a perseguição, que o mundo estaria contra nós, que todos aqueles que detestam a Cristo se voltariam contra o seu povo. E Paulo fala isso aqui.
Ele fala aqui no capítulo 3, no verso 12: ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus fala no Sermão do Monte: bem-aventurados serão vós quando forem perseguidos por causa do meu nome, porque assim fizeram com os profetas antes de vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será o vosso galardão. Ou seja, a perseguição ao crente por defender a verdade, por defender a palavra de Deus, por exortar, repreender, por mesmo que seja no tempo e no modo correto, com longanimidade e com a doutrina, ou seja, com a verdade, mesmo assim, ela normalmente levará à perseguição. E Paulo está escrevendo essa carta da onde? Da prisão. Paulo está aqui condenado à morte por causa de Cristo, escrevendo essa carta. Continuando aqui, ele fala assim, que as pessoas não suportarão a sã doutrina. É muito comum, Gerson, infelizmente, a gente vê pessoas que não gostam de teologia. Porque as pessoas acham assim, teologia é para quem quer estudar, teologia é para quem gosta dessas coisas difíceis, para quem quer dar aula, para quem quer ser pastor. E entendem então que teologia é um conhecimento acadêmico, é um conhecimento que para a gente ter uma vida simples, uma vida normal, não é necessário. Se eu souber os pontos principais e mais básicos da Escritura, da palavra de Deus, para mim é o suficiente. Mas a gente precisa entender que doutrina, a teologia, é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele nunca vai acabar, mesmo quando a gente estiver na eternidade. A gente vai viver, imagina, Gerson, viver nunca vai ter fim. E a gente nunca vai conhecer como Deus é inteiramente. Nós conhecemos como Ele é verdadeiramente porque nós temos a Escritura, que mostra como Deus é. Mas profundamente, exaustivamente, nós nunca vamos conhecer. Então nós precisamos compreender que o conhecimento de Deus, ele é necessário e ele vem pelo estudo da palavra. E o estudo da palavra de Deus é o que nós chamamos de teologia. E o que ele fala aqui também, né, que as pessoas não suportam isso. Não suportam o quê? Se a teologia é o estudo de Deus, se a palavra de Deus é a Bíblia, se a palavra de Deus é Cristo, quem nós estamos conhecendo quando estudamos a Escritura? A Cristo. Cristo não é a palavra de Deus? Então nós precisamos compreender que o estudo da doutrina é o conhecimento de Cristo. E o que as pessoas fazem quando se revoltam contra a teologia, contra a doutrina, contra o estudo da palavra de Deus? Como Paulo fala aqui, procurarão mestres, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então as pessoas vão procurar pastores e mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. Então se você está com dificuldade, você quer ouvir que tudo vai dar certo, então você vai procurar um lugar onde vai ensinar que, se você fizer tudo bonitinho, as coisas da sua vida vão mudar. Se você fizer de acordo com o que eu estou falando, essa circunstância ela vai mudar. Então, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar bonito. Você só precisa ter fé. Não é isso que as pessoas ensinam hoje? Uhum. Que se você tiver fé, as circunstâncias difíceis vão terminar, que os sonhos e planos que você tem vão se realizar. Mas nada disso a palavra de Deus promete. Então são pessoas que procuram mestres, igrejas e pastores segundo seus próprios desejos. Então elas vão procurar pastores que ensinam aquilo que elas querem ouvir. Então, se você está precisando de alguma coisa, você está com um problema no seu relacionamento, você não procura um pastor, você não procura um mestre para quê? Para que você compreenda onde está o seu pecado, para você se arrepender e para você reconstruir, então, seus relacionamentos sobre a verdade. Você vai procurar alguém que fala assim, não, se você trazer a roupa aqui da sua
do seu cônjuge, a gente vai orar e as coisas vão mudar. Sem arrependimento de pecado, o nosso coração não muda. O problema da nossa vida não são as circunstâncias. O problema da nossa vida é o pecado. E o que a verdade faz? A verdade mostra o nosso pecado e nos leva ao arrependimento e nos leva à obediência a Deus para nós glorificarmos a Deus com isso. E o que ele continua dizendo então? Que as pessoas procurar cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Muitas ocasiões, quando nós falamos da palavra de Deus, a pessoa não vê a hora de mudar de assunto, ou não vê a hora de sair de perto da gente para a gente não continuar falando da Bíblia. Isso é muito, infelizmente, é muito comum, né? E o que elas fazem então? Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas dizem, se você for em tal lugar ou fizer determinada coisa, você vai ser abençoado. As pessoas fazem cada absurdo. As pessoas vão para lugares distantes, procurando bênçãos. As pessoas acreditam em falsos mestres procurando bênçãos, porque não suportam a sã doutrina. Não suportam, eles recusam a verdade. Quando você está pregando a verdade, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, a pessoa se recusa, ela não se arrepende, ela procura mestre segundo a sua própria cobiça. Sempre foi assim e até a volta de Cristo será. Então Paulo, ele está pedindo a Timóteo de uma forma muito intensa, de uma forma muito forte, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Ele continua então terminando esse verso 5, ele fala, você porém, tu porém, ou seja, você ao contrário dessas pessoas, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. A palavra de Deus, ela não diz que se nós fizermos tudo certo, as coisas darão certo. As coisas darão certo em que sentido? No sentido que se nós cumprirmos a receita da pregação do evangelho, no sentido que se nós pregarmos a palavra de Deus de forma fiel, as pessoas vão se converter. Se nós pregamos a palavra de Deus de forma fiel, as circunstâncias vão mudar. A palavra de Deus não promete isso. A palavra de Deus diz, prega a palavra. O resultado, as circunstâncias não dependem de nós. Não somos nós que convencemos a pessoa à conversão. Não somos nós que convencemos a pessoa da justiça, do pecado e do juízo. É o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então nós não somos responsáveis pelo resultado. Nós somos responsáveis em pregar a palavra de Deus. Nós somos responsáveis em pregar a palavra de Deus com longanimidade e com a doutrina, com a verdade. Mesmo que as pessoas se recusem, mesmo que as pessoas nos persigam, mesmo que as pessoas se voltem contra nós, a obrigação nossa, o mandamento para nós é pregar a palavra de Deus. Então que nós possamos, Gerson, ter essa graça sobre nós e toda a oportunidade que nós tivermos, nós possamos pregar a palavra de Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, que nós possamos usar a palavra de Deus como alicerce dos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nos nossos estudos, que a palavra de Deus ela seja esse alicerce sobre o qual nós construímos o edifício da nossa vida. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque constantemente nós deixamos de obedecer a Deus. Constantemente o nosso coração enganoso deixa de obedecer aquilo que nos é dado como mandamento na Santa Escritura. E que nós então possamos nos arrepender e pegar a palavra a tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. E que Deus tenha misericórdia de nós.